Queridos irmãos e irmãs, Deus revela-nos o mistério da sua vida quando? Para nos fazer participar da sua própria vida. Todos nós somos chamados ao seu seguimento na observância de suas palavras. O que era visível no nosso Salvador passou agora aos seus mistérios no último gesto terreno do Senhor. Que abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus nos diz neste dia de hoje. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes havia indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, somos convidados a mergulhar no imenso mistério da vida íntima do próprio Deus e a louvar a grandeza do seu amor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Deus revela-nos o mistério da sua vida quando? Para nos fazer participar da sua própria vida. Nos envia o seu Filho à terra, e o Filho, consumada a obra da redenção, nos envia do Pai o Espírito Santo. A Igreja é também um mistério de comunhão na unidade, a que jamais pode renunciar. Ora, pois bem, Jesus se comunica não com terrores e poder, mas com palavras dirigidas aos seus discípulos de irmão para irmão, de amigo para amigo. São palavras de vida que seduzem e conquistam. Os discípulos são enviados de modo a eles próprios fazerem novos discípulos entre todas as nações. Não há nenhuma eleição particular. Todos são chamados ao seguimento de Jesus, na observância de sua palavra e na adesão à própria vontade do Pai. Agora, os discípulos são enviados para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ao afirmar: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, torna muito bem claro que ele não é somente o Filho de Deus, como algumas pessoas acreditam, mas sim o próprio Deus descido do céu, consubstancial ao Pai, isto é, da mesma natureza que o Pai, com os mesmos poderes do Pai. Porque quem o viu, viu o Pai. Ele está repetindo o discurso que havia feito antes através do evangelista João. Eu e o Pai somos um. Ao enviar ordenadamente os seus discípulos, ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está nos confirmando que Deus é unitrino, pois é composto de 3 pessoas distintas. Muito embora não entendamos isso com a nossa razão, nem com a nossa inteligência, mas sim com os olhos da fé. Não se trata de um dogma inventado, mas sim uma realidade anunciada pelo próprio Deus na pessoa de seu Filho amado. Deus triuno, assim como a existência da nossa alma invisível. É um grande desafio para a nossa fé, pois tais verdades anunciadas por Jesus só podem ser detectadas, repito, pelos olhos da nossa fé. Quando Jesus nos garante
Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. É para a gente confiar mesmo, ter coragem e a decisão inabalável de continuar o nosso trabalho de multiplicações de cristãos, sem nenhum ciúme entre nós, irmãos. Isto porque não somos concorrentes uns dos outros, mas sim somos multiplicadores de muitos outros cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam o que os discípulos são enviados, de modo que eles próprios vão fazer novos discípulos entre todas as nações. Não há nenhuma eleição particular, nem tampouco nenhuma obrigação de aceitar. Também não há nenhum processo de seleção, porque todos, sem distinção, são chamados ao seguimento de Jesus, para ouvir a sua palavra e colocá-la em prática, e através da observância de sua lei e na adesão à vontade do Pai, todos sejam salvos. A missão de Jesus começou com seu batismo no Rio Jordão. No Evangelho de hoje, Jesus me envia e te envia como discípulos para evangelizar. Não ofereça resistência à sua voz. Responda sim ao seu chamado e vai unido ao nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que contemplamos umas mãos que abençoam, o último gesto terreno do Senhor, conforme em Lucas, no capítulo 24, no versículo 51. Ou algumas pegadas marcadas numa colina, o último sinal visível da passagem de Deus pela nossa terra. Em algumas ocasiões, representa-se esta colina como uma rocha, e a pegada de suas pisadas ficam gravadas não sobre a terra, mas na rocha, como que aludindo àquela pedra que ele anunciou, e que rapidamente será selada pelo vento e pelo fogo do Pentecostes. A iconografia emprega desde a antiguidade estes símbolos tão sugestivos, e também a nuvem misteriosa sobre a luz, ao mesmo tempo que acompanha tantas teofanias já no Antigo Testamento. O rosto do Senhor nos deslumbraria. O que era visível no nosso Salvador passou agora aos seus mistérios. A que mistérios? Aos que confiou a sua igreja. O gesto da bênção realiza-se na liturgia. As pegadas sobre a terra marcam o caminho dos sacramentos e é um caminho que conduz à plenitude do definitivo encontro com Deus. Os apóstolos terão tido tempo para se habituar a outro modo de ser do seu mestre ao longo daqueles 40 dias nos quais o Senhor, dizem nos exegetas, não se aparece, mas que, numa tradução fiel, literal, se deixa ver. Agora, neste último encontro, renova-se o assombro, porque agora descobrem que daqui em diante não só anunciarão a palavra, mas que infundirão vida e saúde com gesto visível e a palavra audível no batismo e nos outros sacramentos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isto está em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Toda a autoridade, ir a todas as gentes e ensinar a guardar tudo, e Ele estará com eles, com a sua igreja, conosco, todos os tempos, conforme em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20. Este todo retumba através do espaço e do tempo, afirmando-nos na esperança. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém.
Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.